Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, sabadão aí, dia 5 de abril. Separei para essa rodada aqui, galera, 10 jogos, né? Uma rodada muito boa, e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar aí nesse sabadão, tá? E já vou pedindo ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, tá, galera? Vai estar fortalecendo muito o trabalho que eu ofereço para vocês aqui todos os dias, tá? Então não deixa de deixar o seu like aí no vídeo, que é muito importante. E quem ainda não for inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sininho do lado para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal Bet Green, fechou? Deixa seu comentário também, né? Deixa aí seu comentário informando aí o que você está achando dos palpites, dos bilhetes. Deixa aí sua dúvida, elogio, crítica, sugestão. É muito importante seu comentário aí para a gente melhorar cada vez mais o canal Bet Green para vocês. Lembrando que mais tarde, galera, por volta das 7 horas da noite, eu vou estar deixando aqui o vídeo com os palpites de todos os jogos do Brasileirão dessa rodada, tá? 7 horas da noite eu vou estar lançando esse vídeo. No final, vou estar deixando também um bilhetezinho, né? Relacionado a todos os jogos do Brasileirão. Então confere aí, tá? Deixa aí gravado aí esse horário. 7 horas da noite, vídeo sobre a segunda rodada do Brasileirão. Todos os jogos aí com análise e placar exato aí de cada jogo, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui de sábado a gente vai ter esses jogos, ó, Campeonato Inglês Championship, que é a segunda divisão, Campeonato Alemão, Bundesliga, Campeonato Espanhol La Liga, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter também aqui Campeonato do Catar, vamos ter disputa do título aqui do Campeonato de Israel, e vamos ter 2 jogos aí do Brasileirão Série A, né, nessa segunda rodada. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo da Championship, né? Segunda divisão da Inglaterra, a gente vai ter o Luton jogando em casa contra o Leeds United. 8h30 da manhã esse jogo onde eu vejo o favoritismo do Leeds, né? O Leeds que vem de alguns tropeços aí nesses últimos 5 jogos e acabou perdendo sua liderança, né? E agora já tá correndo o risco aí de perder até a segunda posição, porque o Burnley, né, que é o terceiro colocado, já tem 81 pontos, só não passou porque o saldo de gol aqui do Leeds é melhor, né? Então o Leeds aí precisa abrir o olho aí, porque já tem um Burnley aí na cola, né? Pra poder tentar brigar aí pra ficar entre os 2 melhores e conseguir o acesso direto, né? O Leeds nos últimos 5 jogos na Championship conquistou uma vitória, 3 empates e 1 derrota, né? Perdeu alguns pontos importantes aí, como Swansea aqui, né? Esse empate não poderia acontecer. O Queen's Park Rangers em casa 2-2 dá para relevar. Aí teve a derrota por Portsmouth, também que foi uma derrota complicada, e teve também um empate contra o West Brom em casa, o que não poderia acontecer, né? Então alguns vacilos aí do Leeds, né? Já o Luton tá brigando para não ser rebaixado, 38 pontos, é o penúltimo colocado, ainda tem chance, né, de sair aí da zona do rebaixamento, mas é uma situação complicada porque a equipe tem aí uma zaga bem vazada, né? A zaga dos caras levaram 60 gols em 39 jogos e tem 35 gols marcados. Nesse jogo, galera, eu acredito que a melhor opção que tem aqui pra gente trabalhar o mercado de gols aí, especialmente que nos últimos 5 jogos aí o Luton tá numa sequência melhor, né, na Championship, né? São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Leeds, como eu falei, né, uma vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto, 3 vitórias do Leeds e 2 empates. Aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Na minha opinião é a dica mais segura pelo momento que o Luton vai vivendo, né? Consequentemente pela má fase aí do Leeds, e a segunda opção, ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Leeds, né? Mesmo assim, jogando fora de casa e não está vivendo um bom momento, na minha opinião, tem um elenco melhor e mais chance de vencer. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Alemão, Bundesliga. Vamos ter aqui o Heidenheim contra o Bayer Leverkusen. Esse jogo que acontece aí 10h30 da manhã, Heidenheim vai estar jogando em casa. Na classificação aí, o Bayer Leverkusen está aqui em segundo lugar com 59 pontos, vencendo esse jogo vai a 62, né? E fica 3 pontos atrás aí do líder, Bayern de Munique, né? Vai torcer pro tropeço do Bayern aí, que vai ter jogo complicado contra o Augsburg, né? Então o Leverkusen vai tentar buscar essa vitória fora de casa também, não é jogo fácil, né? A equipe que, querendo ou não, fora de casa tem a melhor campanha, né? 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota, né? Vamos ver se conquista mais uma vitória fora de casa. E o Heidenheim, que tá brigando para não ser rebaixado com 22 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, contra o Wolfsburg fora de casa e contra o Kiel, 3-1. Então, assim, vem de uma sequência boa, querendo ou não, né? E como tá brigando para não ser rebaixado,
pode ser jogo complicado aí pro Leverkusen. Os últimos 5 jogos aí do Heidenheim, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Leverkusen, 2 vitórias e 3 derrotas, sendo eliminado da Champions pelo seu rival Bayern de Munique e eliminado também aí na semifinal da Copa da Alemanha, acabou sendo surpreendido pelo Bielefeld, né, e acabou sendo eliminado. Então não está numa sequência boa o Leverkusen, né? No confronto direto, 3 vitórias do Leverkusen e 1 vitória do Heidenheim. E aqui nesse jogo, galera, pra gente evitar qualquer zebra, né? Apesar que o Heidenheim não diria que é zebra não, né? Mas, enfim, a situação é complicada. A gente vai pegar aqui o ambos marcam, né? O ambos marcam aí, na minha opinião, tem grande valor, né? Pela situação que o Heidenheim está passando aí, acredito que vai para cima e vai marcar um golzinho. A mesma coisa o Leverkusen, que querendo ou não tem favoritismo. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Para sair 3 gols aí nessa partida ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Talvez um empate de 2-2, tá? Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol, La Liga. A gente vai ter aqui o jogo entre Real Madrid e Valência, jogo que acontece 11h15 da manhã, Real Madrid jogando em casa, e na classificação a gente vai ver o Real Madrid aí, né, tá nessa caça aí para tentar tirar a liderança do Barcelona, né, que é o atual líder do campeonato com 66 pontos, enquanto o Real Madrid tem 63, né, 3 pontos a menos aí do que o seu rival. O time do Valência tá lá na parte de baixo da tabela, né, em 15º lugar com 31 pontos, equipe que oscila bastante, né? 7 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Não é uma situação legal aí, né, pro Valência. Os últimos 5 jogos do Real Madrid, 3 vitórias e 2 empates. E os últimos 5 jogos do Valência, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, 3 vitórias do Real Madrid, 1 vitória do Valência e 1 empate, né, nesse confronto aí. Aqui nesse jogo, eu particularmente vejo o favoritismo do Real Madrid. Mas a gente vai estar pegando aqui a dica casa vence, né? Real Madrid para vencer. E também vamos estar pegando aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, galera. Acredito que esse jogo vai ser aberto aí e a gente vai ter chance aí de ver pelo menos um golzinho no primeiro tempo, né? Então é uma dica aí interessante para quem gosta de mercado de gols, né? Além das opções aí para bilhete, né? Mais de 1 gol e meio, mais de 2 gol e meio, quem quiser arriscar um pouquinho mais. Então tem algumas opções interessantes aqui nesse jogo. Mas a princípio a gente pega a casa vence como primeira opção e mais de meio gol no primeiro tempo como segunda opção. Placar para esse jogo vou arriscar 3-1 Real Madrid. Agora vamos aqui para o campeonato francês, Ligue 1, vamos ter aqui o PSG, né, o Paris Saint-Germain, contra o Angers. Esse jogo que acontece meio-dia, PSG jogando em casa, né, e vai tentar buscar mais uma vitória, né, a equipe ainda não perdeu nesse campeonato, né, não sabe o que é perder, 22 vitórias e 5 empates, 71 pontos, né, vai ser campeão aí com as 4, 5 rodadas de antecedência tranquilo, né, é uma equipe muito forte, tá com 21 pontos de vantagem para o Mônaco, que é o segundo colocado, né, então assim... esse título aqui já é certo, né, pro PSG. O Angers, por sua vez, ainda tem risco de ser rebaixado e não vai viver num bom momento, né, 24 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos, tá aqui com 27 pontos em 14º lugar. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, PSG venceu os últimos 5 jogos, né, 2-1, 3-0, 2-0, 2-1, 4-2. Esse 4-2 foi o último, né, confronto mais recente, que foi no primeiro turno do campeonato francês, né, lá em novembro de 2024, e o PSG venceu por 4-2, né. Então assim, galera, pelo momento que vai vivendo o PSG aí, favoritismo total, né. A equipe nos últimos 10 jogos só perdeu um jogo, né, venceu 9 e perdeu 1, que foi contra o Liverpool, né, na Champions. Então aqui, na minha opinião, jogo tranquilo pro PSG, e a gente vai pegar a dica casa vence no primeiro tempo, né? PSG para vencer o primeiro tempo e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar uma goleada de 4-0 para o PSG. Agora o próximo jogo, o Campeonato do Catar. A gente vai ter aqui o Al Rayyan contra o Al Sadd. Esse jogo que acontece aqui 1h15 da tarde, o jogo vai ser na casa do Al Rayyan, né? A gente vai ver a classificação aí, o time da casa, o Al Rayyan, 5º colocado com 27 pontos, e o visitante Al Sadd está aqui em segundo lugar, 43 pontos, vem de uma sequência muito boa, de 5 vitórias seguidas, né? É uma equipe muito forte, melhor ataque do campeonato aí com 52 gols marcados e 22 gols sofridos, e o Al Rayyan também tem um ataque bem efetivo, porém uma defesa vazada, né? Uma defesa que sofre gols quase todos os jogos aí pela média. Os últimos 5 jogos do Al Rayyan, 2 vitórias e 3 derrotas, e os últimos 5 jogos aqui no total, né, do Al Sadd, 4 vitórias e 1 empate, né, incluindo 2 jogos aí pela Champions, né, da Ásia. O confronto direto aqui a gente vai ver 4 vitórias do Al Sadd e 1 vitória do Al Rayyan, né? Então assim, acredito que esse jogo aqui está excelente para assistir gol das duas equipes e também aí para assistir uns 3 gols ou quem sabe até mais, né? Então a primeira opção a gente vai pegar aqui a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora.
Agora vamos aqui para o Campeonato de Israel, disputa do título, né? A gente vai ter o Maccabi Tel Aviv aí jogando em casa, tentando buscar esse título aí de Israel, né? Contra o Netanya. 2 horas da tarde esse jogo. Jogo muito favorável aqui para o Maccabi Tel Aviv, né? Que está aí com 63 pontos, é líder, né? Até o momento aí está conquistando aí esse título do Campeonato de Israel e garantindo também vaga para Champions, né, da próxima temporada. O Netanya, por sua vez, está aqui em último lugar com 37 pontos, não vai conquistar nada, só vai cumprir tabela mesmo. E se a gente for pegar aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, Maccabi Tel Aviv tem 4 vitórias e 1 derrota e o Netanya 3 derrotas e 2 empates. No confronto direto só dá Maccabi Tel Aviv, né? 4 vitórias do Maccabi Tel Aviv e 1 empate. Então com isso, galera, pela importância do jogo aí para o Maccabi Tel Aviv, né? O Netanya, como eu falei, não tem mais nada para disputar. É jogo favorável demais para o time do Maccabi Tel Aviv aí conquistar aí esses 3 pontos e ficar próximo do título, né? Então, a primeira opção que a gente vai estar pegando nesse jogo é a dica casa vence, né? Maccabi Tel Aviv para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio, né? No caso, Maccabi Tel Aviv para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter Barcelona e Real Betis, né? Para o Betis ser um grande jogo, né? Especialmente que o Real Betis está vivendo um bom momento. Barcelona líder do campeonato, podendo até abrir uma vantagem mais considerável aí, dependendo do jogo do Real Madrid, né? Então, assim, jogo importante para as duas equipes, né? Duas equipes que vão vivendo um ótimo momento. Jogo que acontece 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa, né? Entre aspas, assim, do Barcelona, né? Porque vai ser lá no Estádio Olímpico, mas o mando é do Barcelona. E a gente vê aí, né? O Barcelona líder do campeonato com 66 pontos, 25 vitórias seguidas no Campeonato Espanhol, e o Real Betis sexto colocado aí com 5 vitórias seguidas também, né? Lembrando que o Real Betis chegou a ficar aqui na parte de baixo aqui, quase beirando a zona do rebaixamento, né? E agora tá brigando aí para conquistar aí uma vaga aí na Conference League, Liga Europa, ou quem sabe até mesmo aí uma Liga dos Campeões aí, dependendo aí se o Bilbao tropeçar e tudo mais, né? Tem o Villarreal também que tá acima aqui, porém com a mesma pontuação. Então, assim, Real Betis foi do inferno ao céu aí em uma sequência muito boa, né, dessa equipe, né? O confronto direto entre Barcelona e Real Betis só dá Barcelona, né? 4 vitórias do Barcelona e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Porém, galera, como a gente está falando de momento, é jogo complicado para a gente cravar aqui uma vitória do Barcelona aí, mesmo jogando em casa e tendo uma equipe melhor, né? Acredito que o mercado de gols aqui acaba sendo mais interessante pelo cenário desse jogo, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio, e a segunda opção, casa vence, né? Pegar aqui o favorito para vencer, né? Barcelona. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Barcelona, talvez um 2-1. Agora vamos aqui para o Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter mais um jogo aqui do francês, né? Vamos ter um grande jogo por sinal, né? Jogo bem interessante. A gente vai ter o Lyon jogando em casa contra o Lille. 4 e 5 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aí. O Lille está em 5º lugar, 47 pontos. E o Lyon, que é o time da casa, está com 45 pontos aqui em 7º lugar. Se vencer esse jogo, sobe aí 3 posições, aí, dependendo dos outros resultados também, né? Então uma vitória do Lyon em casa seria de grande importância aí para a equipe continuar, né? Nessa busca aí por uma vaga aí na Conference League, Liga Europa, ou quem sabe até mesmo Champions, né? Uma pré-Champions aqui, já que o Nice está com 47. Tem o Marseille também que tem 49, então assim, dá pro Lyon chegar aí nessa briga sim, se conquistar os pontos jogando em casa. Jogando em casa, o Lyon tem 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, e o Lille fora de casa 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, né? Uma equipe que oscila um pouco aí fora do seu território. Nos últimos 5 jogos, Lyon tem 4 vitórias e 1 derrota, o Lille 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto tem o equilíbrio, né? 2 vitórias do Lyon, 1 vitória do Lille e 2 empates. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Talvez um 2-1 pelo fato do Lyon, né? 2-1 pro Lyon pelo fato de estar jogando em casa, né? Mas esse jogo tá com um cara de um empate. Agora vamos aqui para os jogos do Brasileirão, né? 2 jogos que eu separei, né? O primeiro aqui é o Corinthians jogando em casa contra o Vasco, 6h30 da tarde esse jogo, né? Jogo bem interessante para a gente assistir, tá? A gente vai dar uma olhada aqui na classificação. O Vasco começou com o pé direito, vencendo em casa o time do Santos por 2-1, e o Corinthians iniciou aí empatando fora de casa contra o Bahia, o que não foi um resultado tão ruim, né? Ainda mais que o Bahia tem uma equipe muito boa. Já nos últimos 5 jogos aí a gente vê 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e 1 derrota, né? Começou com o pé esquerdo
esquerdo na Sul-Americana, né, perdendo aí em casa por Huracan por 2-1. Já o Vasco nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota, e 2 derrotas na verdade, né, começou aí bem, era para ter sido melhor, né, o Vasco na Sul-Americana abriu 3-1 e cedeu o empate aí para esse time do Melgar, que é bem fraquinho cá entre nós, né, mas os caras só sabem jogar bola na área, e o Vasco simplesmente recuou, né, ali o seu técnico Carille, né, recuou o time e acabou tomando empate aí, o que era uma vitória certa, mas não deixa de ser aí um ponto importante fora de casa. No confronto direto só dá Corinthians, né, 3 vitórias do Corinthians, uma vitória do Vasco e um empate, né, ou seja, Corinthians aí nesse confronto costuma levar melhor. Aqui nesse jogo, galera, a gente vai estar abrindo aqui o Genius, só pra gente fazer uma análise aqui pelo Genius, lembrando que é o sitezinho aí que a gente utiliza para ajudar na nossa análise aí dos jogos, né, é um sitezinho que ele utiliza a inteligência artificial para gerar aí prognóstico, né, gerar aí sugestões pra gente estar fazendo nossas entradas esportivas. O link desse site, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? É só você clicar no link aí, faça seu cadastro, escolha seu plano, né, lembrando que ele é pago, então você escolhe o plano que melhor lhe agrada, e pra gente utilizar é bem interessante. Eu particularmente gosto de usar essa ferramenta aqui, que está do lado esquerdo aí da tela, talvez deve estar cortando um pouco, mas é a ferramenta Pergunte ao Genius IA. A gente vai clicar aqui, e aqui a gente vai escrever o nome do time, né? Vamos botar aqui Vasco, e a gente vai perguntar ao Genius aqui, né? O que a gente vai perguntar? A gente vai botar aqui, ó, qual o placar desse jogo? E a gente vai perguntar aqui. O Genius ele vai começar aqui a fazer o cálculo, né? Ele vai pegar aqui as estatísticas, confronto direto, últimos jogos, ele vai fazer uma estatística assim completa, ou seja, ele simplifica o nosso trabalho, né? Ele vai dar aquela mãozinha, especialmente para você que não tem tempo de ficar analisando os jogos, é uma ferramenta muito boa, né? Aqui a gente vê aqui, com base nos dados calculados, o placar mais provável para esse jogo entre Corinthians e Vasco seria um empate de 1-1 ou uma vitória estreita do Corinthians, né? 1-0, 2-1. E aqui ele dá mais estatística, né? Então aqui o palpite final seria 1-1 ou 2-1 Corinthians, né? Então ele deu esses dois palpites, né, de placar exato, 1-1 ou 2-1. Então com isso, galera, a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que é o mercado mais interessante, mais seguro para esse jogo. E a segunda opção, casa vence, né? Corinthians para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Corinthians. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, a gente vai ter aqui o atual campeão brasileiro, né, Botafogo, jogando em casa contra o Juventude, 9 horas da noite esse jogo, né, na classificação a gente vai dar uma olhada, o Juventude começou com o pé direito, né, o Juventude aí vencendo em casa o time do Vitória por 2-0, né, Juventude em casa, cá entre nós, é uma equipe enjoada, né, vai dar muito trabalho aí para as equipes aí jogando em casa, né, fora de casa já não sei. E o time do Botafogo que estreou empatando contra o Palmeiras, que não foi ruim, tá? Um empatezinho 0-0 ali não foi ruim fora de casa, né? Então, assim, duas equipes aí que teoricamente, entre aspas, começou com o pé direito, principalmente o Juventude. Os últimos 5 jogos aqui do Botafogo, que é o time da casa, uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Iniciou com o pé esquerdo na Libertadores, porém esse placar de 1-0 aqui foi bem enganoso, tá? O Botafogo jogou bem mais do que a Universidade de Chile, mas é aquilo, né? Quem não faz leva, e aconteceu, né? Botafogo não conseguiu concluir em gol as oportunidades que teve. A Universidade do Chile, que não tem nada a ver com isso, foi lá, fez 1-0 e garantiu a vitória. Já o Juventude nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias do Juventude, uma vitória do Botafogo e um empate, né? Como vocês podem ver, o Juventude venceu os 2 jogos em casa, né? E o Botafogo conseguiu vencer em casa, e isso no Brasileirão do ano passado. Aqui nesse jogo, galera, acredito que o mercado de gols aqui é o mais interessante, né? Então a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, tá? Eu acredito que o Juventude vai marcar um golzinho. Se vai ganhar, empatar ou perder é outra história, mas ele vai marcar um golzinho na minha opinião. Então esse ambos marcam aqui é bem interessante para entrada simples. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Botafogo. Enfim, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de sábado. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar muito aí nessa rodada, né? Que seja final de semana aí muito lucrativo para todos nós. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete pronto da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui desse sabadão, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Campeonato Espanhol, jogo entre Real Madrid e Valência, a gente pegou aqui vitória do Real Madrid. Segundo jogo, a gente vai ter aqui Campeonato de Israel, disputa do título, jogo entre Maccabi Tel Aviv contra o Netanya. A gente pegou aqui vitória do Maccabi Tel Aviv.
Aí o terceiro jogo, mais um jogo aqui do Campeonato Espanhol, né? Jogo entre Barcelona e Real Betis. A gente pegou aqui Barcelona mais de 1,5 gols, né? No caso, Barcelona para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado. No final a gente teve uma odd aqui de 2,29. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$229,12. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green aí para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando a seguir para vocês, galera, o nosso bingo da rodada, tá? O nosso bingo a gente fez ele lá na Estrela Bet e foi um bingo onde a gente está utilizando a criação de aposta, tá? E o nosso bingo ele ficou assim, ó. O nosso bingo a gente pegou aqui 4 jogos. O primeiro jogo aqui é o campeonato inglês, a Championship, que é a segunda divisão, né? Jogo entre Luton e Leeds United. A gente pegou aqui a criação de aposta, a gente colocou mais de 1 gol na partida, no caso para bater 2 gols ou mais nesse jogo, e mais de 2,5 cartões, né? No caso tem que bater 3 cartões ou mais. Aí o segundo jogo aqui, campeonato francês Ligue 1, vamos ter aqui o Paris Saint-Germain contra o Angers. A gente pegou aqui a criação de aposta também, mais de 2 gols e mais de 7,5 escanteio, né? No caso para bater 8 escanteios ou mais. Aí o terceiro jogo também do campeonato francês, jogo entre Lyon e Lille, a gente pegou aqui o mais de 1 gol na partida e o mais de 2,5 cartões, né? No caso para a partida bater 3 cartões ou mais. E o último jogo aqui é o campeonato brasileiro, jogo entre Corinthians e Vasco. A gente pegou a opção aqui do handicap asiático aqui, mais 2,5 para o Vasco, né? No caso o Vasco pode perder até por 2 gols de diferença, que é green, tá? Só não pode perder por 3 gols ou mais, que aí é red. E a gente pegou também aqui Corinthians para marcar pelo menos 1 gol e mais de 7,5 escanteios, né? No caso para bater 8 escanteios ou mais. No final a gente teve uma odd de 8,16, galera, ficou uma odd alta, tá? Uma odd bem interessante, e nessa criação de aposta aqui desses 4 jogos, não tem nenhuma coisa assim cabulosa não, tá, galera? Pela lógica aí, tem tudo para poder a gente acertar esse green, e sempre ficar ligado também no cash out, né? Lembrando que lá na Estrela Bet tem essa opção do cash out, e também tem essa opção aqui que a gente utilizou, que é a criação de aposta fazendo bilhete, né? E pode ficar tranquilo que eu vou estar deixando o link desse bingo aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. É só você clicar no link aí que você já vai direto para esse bilhete aqui de criação de aposta, né? O bilhetezinho já pronto aí, só para você colocar o valor que você deseja fazer a entrada. E se por acaso você ainda não tem conta na Estrela Bet, já aproveita e clica nesse link e faça seu cadastro na Estrela Bet e aproveita aí as vantagens que tem dentro do site, além de fazer esse bilhetezinho aí que vamos torcer aí para bater, né? Uma oddzinha 8,16 vai alavancar bem aí a nossa banca, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos palpites e dos bilhetes. Lembrando aí também a todos vocês para ter responsabilidade, né? Sempre na hora de fazer esses bingo, tá? Colocar aquele valor baixo, né? O famoso troco do pão, tá? Mas, enfim, um forte abraço a todos vocês aí. Um ótimo lucro nesse sabadão, né? Que seja um final de semana aí muito abençoado para todos nós. E que eu possa contar com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!